Mais um Elas Falam Tudo no ar e hoje, dia 28 de março, o meu último episódio desse mês. E quero avisar que completamos um ano de episódio, mas hoje é um programa diferente, atípico. Comemorando um ano, mas também a despedida da minha sócia, minha melhor amiga, e ela vai explicar detalhes desse afastamento, que eu estou triste, mas porém feliz, porque ela vai seguir a vida dela. E seja bem-vinda, Juliana Budke. Obrigada! Ê! Hoje serei entrevistada pela minha amiga, parceira e eterna sócia, Elaine Azevedo. Amiga, se sinta à vontade. Obrigada. Aqui também é a sua casa e sempre será. E quero te falar que está de portas abertas para você voltar quando quiser e puder. Obrigada, Tá? amiga. Não comece a chorar, hein? Quando se fala em Juliana de hoje, logo já começamos a conectar com o glamour até pelo nome, né? Quando eu conheci, eu falei, nossa, Juliana Budke. Muito chique. Da Só casei por isso, hein, galera? Da minha amiga advogada de milhões, com escritório de milhões, mas eu quero que você fala um pouquinho da sua história bem lá antes da Juliana novinha, antes de vir para o Rio de Janeiro. É bom por onde eu começo, né? Eu sou de Florianópolis, sou manezinha, nasci lá e sempre morei lá. Na verdade, eu morava em Biguaçu, tá, galera? Grande Florianópolis. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu já tive essa... Minha mãe me encaminhou, acho que já desde cedo, eu sou filha única, e ela já me encaminhou desde cedo para o mercado de trabalho. Eu já fui menor aprendiz, já trabalhei em salão, já fiz várias coisas, já fui recepcionista, já trabalhei numa transportadora. E eu tive uma trajetória lá em Florianópolis antes de chegar no Rio de Janeiro. Eu só cheguei no Rio de Janeiro em 2015, mais ou menos. Você sempre foi uma criança cheia de sonhos e decidida no que queria ser quando crescer? Ou acredita que as mãos do destino te trouxeram até o Rio de Janeiro? Acredito que as mãos do destino. Eu, por incrível que pareça, agora lembrando disso, essa pergunta, eu quando era pequenininha, eu ficava vendo uns programas tipo da Xuxa, Eliana, e eu queria ser apresentadora. Eu ficava tipo na frente do espelho apresentando. Eu tinha um sonho assim de ser apresentadora, mas não aquele sonho que é totalmente a vida da pessoa, que ela só pensa naquilo. Eu tinha um sonho, mas eu achava que estava muito distante de realizar aquilo. E depois a vida foi me levando. Eu fui para uma área, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi num salão de beleza. Com 14 anos, amiga? Com 14 anos eu fui menor aprendiz nesse salão de beleza. E aí fiquei ali no caixa, na recepção, depois comecei a lavar cabelo, daí comecei a ver que aquilo era um mundo que eu gostava e me profissionalizei. Fiz o curso de cabeleireira, depois fiz faculdade de cosmetologia e estética. Até então que eu falei, cara, eu quero abrir um salão. Então, acho que desde a adolescência eu já tinha essa veia meio empreendedora. Na verdade, totalmente empreendedora, né? Porque o meu primeiro negócio foi antes dos 18 anos. Então, eu já me sentia, assim, com responsabilidades, com sonhos a conquistar. E quanto mais eu ia trabalhando, mais eu ia ganhando dinheiro, mais eu ia vendo que a vida é boa. Isso me motivou a fazer outras coisas também. Trabalhou até como recepcionista? Já trabalhei como recepcionista, já trabalhei fazendo cotação de cargas numa transportadora. E já tive um salão de beleza. Fiquei quase 7 anos com o salão. Já fiz várias outras coisas no salão, né? Já fui manicure, já fui esteticista, já fui cabeleireira, já fui escovista. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra mim. Eu sempre falei isso desde pequena. Uhum. Você sonhava grande desde pequena? Sim, sempre. Você sabia que você é uma pessoa ser bem-sucedida, que você ia ter as coisas que você queria? Porque eu era assim. Uhum. Eu também. Eu sempre que... Eu sou muito ambiciosa, então eu sempre quis mais. Não que eu não fique feliz no momento que eu estou ou no momento que eu estava. Quando eu abri meu primeiro salão, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Quando eu abri meu segundo salão, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Da mesma forma, quando eu abri meu primeiro escritório, ou quando eu inaugurei o meu novo escritório aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive um no centro da cidade e agora na Barra da Tijuca, que inclusive agora em março também ele já fez 2 anos. Sempre essas conquistas foram muito significativas para mim, só que eu quero mais.
eu quero um escritório na Avenida Paulista, eu quero um escritório no Brasil inteiro. Então, assim, eu sempre quero mais. Além da área jurídica, eu também tenho outras ambições em outras áreas também. É isso aí. Me conta um pouquinho como era a Ju daquela época, a Ju cabeleireira, com o salão recém-aberto. Quais eram os teus planos naquele momento? Naquele momento era sair de casa. É, porque eu me dou morava muito, com os pais. eu me dou muito bem com a minha mãe, mas a gente é muito parecida e pessoas muito parecidas acabam que têm alguns conflitos. E eu sempre quis a minha independência, eu sempre quis fazer as coisas sozinhas, né? Às vezes eu vejo a Bela falando, não, deixa que eu faço sozinha. Eu falo, não, mamãe ajuda. Ela, não, eu quero fazer, deixa que eu faço. E eu tive isso. Então, assim, minha mãe me encaminhou e eu falei, cara, eu quero fazer as minhas coisas. E aí, com 18 anos, depois que eu abri o salão, com 18 anos eu saí de casa, comprei meu primeiro apartamento, comprei meu carro, morava perto da casa dela, mas saiu de casa. Mas saí de casa, esses dias Não, eu vi saiu um meme. de casa e pagava suas contas, né? Pagava Porque as minhas comprar contas. apartamento vem condomínio, luz, água, telefone, com as certeza. responsabilidades da casa. Esses dias eu vi um meme assim, que falava... Era uma foto que falava assim, a liberdade de tu morar sozinho. Aí era a foto de um apartamento com um colchão no chão, uma TV e uma garrafinha d'água. Quando me mudei, era tipo isso. Só que eu tinha o meu apartamento, não tinha mobília, várias coisas. Mas eu já tava um passo a mais ali. Então, eu era assim... Esqueci qual era a pergunta. Não, você tava falando do meme e veio um outro meme na minha cabeça que uma amiga minha postou essa semana que falou assim, morar sozinha é isso, jantar pipoca. Muito. Pipoca e vinho. É muito evidente que essa veia empreendedora tá em você desde pequena. Você se inspirou em alguém da família ou você nasceu assim? Eu acho que eu nasci assim, porque a minha mãe é funcionária pública. O meu pai era empreendedor, ele cultivava marisco, então, assim, ele tinha essa coisa de fazer para vender, era comerciante. Então, ele já trabalhava com isso, mas não foi nada que eles tenham me ensinado a fazer ou que eu tenha visto o negócio deles e aprendido. Eu acho que foi... instintivo, foi da vida. Eu abri meu primeiro salão sem saber as dificuldades que seria pagar imposto e contratar funcionário e ter os problemas das contratações. Eu acho que eu fui me adaptando com o tempo e já é meu, assim, aceitar desafios e querer desafios. Então, eu nunca tô quieta. Tu sabe, né? Inclusive agora, depois de um ano, eu fui para um outro projeto que acabou ocasionando uma demanda muito grande na minha vida e eu sou uma pessoa muito intensa. Eu não consigo fazer nada pela metade, eu não consigo ser meio amiga. Ou eu tô ali de coração, não que eu não tivesse aqui de coração, tu sabe que esse foi um sonho nosso que a gente sonhou juntas, mas é algo que hoje eu não consigo entregar o meu 100%. Você falou, então é algo que... E esse é o maior motivo da Ju estar da se minha despedindo, saída, né, gente? Nós não brigamos, continuamos amigas. Nunca. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Somos muito mais que amigas, né? Somos comadres, parceiras, irmãs. Mas, de fato, a minha saída hoje do Elas Falam Tudo é para alcançar outros objetivos na minha vida que eu já tinha, que são as questões do curso, são as questões do escritório, da ampliação do escritório. Os cursos hoje, o Advogando com Gestão, ele me demanda tanto que eu tenho que, de fato, estou sobrecarregada. Então, eu tenho que, de fato, fazer algumas escolhas. E eu sempre falo, isso já falei aqui no programa algumas vezes, e falo no escritório, na minha vida de negócios, né? A gente precisa fazer decisões difíceis e de estômago. E eu preciso fazer isso. Então, não foi uma decisão fácil. Eu já estava... Infelizmente, cada escolha tem uma renúncia. Né? Então, eu fiz uma escolha e eu precisei fazer uma renúncia. E acho que a vida é isso. Não dá pra gente fazer tudo e não fazer nada bem feito. Então, eu prefiro fazer algumas coisas que está dentro da minha alçada, mas fazer com certeza 100% e me doar 100%. Ô Ju, quais são as lições do empreendedorismo que você aprendeu na prática, já nessa época lá do salão, que você carrega até hoje nos seus negócios? Acho que a lição mais importante é o cuidado com o outro. Eu nunca trabalhei sozinha, embora
o fato da responsabilidade do salão ou dos meus negócios, eu ser a titular sozinha, mas eu nunca trabalhei sozinha e eu me sentia responsável por aquela pessoa que trabalhava comigo, porque aquela pessoa também dependia financeiramente do meu negócio. Então, desde sempre, desde 18 anos, eu tive essa responsabilidade com o outro, responsabilidade financeira, responsabilidade de que eu preciso fazer o meu negócio acontecer, o meu negócio dar certo para mim, mas também para manter outras famílias. Então, essa foi uma das responsabilidades ou das minhas lições mais importantes e que eu venho trazendo até hoje na minha vida. Como gestora, como chefe, como empreendedora, como líder, como tudo. Você trabalhou durante 7 anos no salão. Qual foi o ponto de ruptura que você viu que precisava virar a página e voar mais alto? Bom, eu comecei a ficar muito doente. Eu fazia... No primeiro salão que eu era funcionária, era naquele boom da escova progressiva. E aí, fazer uma boa escova progressiva, tu tinha que ficar ali em cima do cabelo... várias horas. Então, eu me dedicava muito para aquilo. Então, quando eu ia fazer uma escova, eu fazia uma escova bem feita. E aí, eu comecei a ter vários problemas de saúde. Eu comecei a ter bursite, eu comecei a ter tendinite. E eu tive uma doença chamada síndrome do túnel do carpo, que é quando os teus tendões, eles ficam muito inchados e tu não consegue mais fazer o movimento da mão. Então, eu já estava 7 anos nisso. Só que eu era ainda nova, eu tinha 20 e poucos anos, né? 23 anos. Então, eu comecei a pensar no futuro, porque eu sempre faço uma projeção. E eu falei, cara, com 40, 50 anos, como é que eu vou estar? Vou estar toda torta. Então, eu preciso pensar em alguma outra coisa para fazer. Foi então onde eu decidi fazer uma outra coisa. Ainda não tinha decidido o quê, mas já estava na minha consciência que eu precisava mudar o meu trabalho, minha forma de trabalho. E foi aí que você resolveu encerrar as atividades do salão, que você iniciou a sua jornada para o mundo acadêmico jurídico? Então, foi o fato de fechar o salão foi uma decisão bem difícil, mas eu já tinha tomado a decisão de ir para o direito. E nesse momento da escolha, o que eu vou fazer, para que área que eu vou, porque eu estava bem segmentada, eu estava bem estruturada na minha área. Eu já estava com o salão há muito tempo, eu já tinha me formado em cosmetologia estética, que é uma faculdade dentro da área específica para aquilo, então eu já estava bem. Só que eu estava com um problema de saúde. Então, eu comecei a ver outras profissões e conversar com outras pessoas. E aí, eu tinha algumas clientes que eram advogadas no escritório. E elas sempre chegavam assim, sabe? Um carrão, todas bonitas e tal. E, tem que fazer rápido que eu tenho uma audiência e tal. E eu achava aquilo muito bacana, o máximo. Foi aí que eu conversei com algumas clientes dela, doutora Eunice, doutora Xanda e doutora Tânia, que foram as minhas madrinhas aí no direito, e elas eram professoras da universidade. E daí eu comecei a conversar com elas, que eu queria outra profissão, queria outras coisas, e elas me incentivaram por também ser advogadas e professoras da universidade. E aí eu fui lá, fiz minha matrícula, falei, é isso que eu quero fazer, eu vou começar a fazer direito, vou ver o que vai dar, e vou me dedicar, obviamente, eu sou muito dedicada àquilo que eu me proponho a fazer. E comecei a fazer faculdade, comecei a me apaixonar, e até o momento que no meio da faculdade eu tive que tomar essa decisão difícil de vender o salão, de renunciar àquilo que eu tinha para ficar... Por que não dava para conciliar? Não dava, porque eu trabalhava o dia inteiro no salão e estudava à noite. Só que eu queria fazer estágios. Eu queria vivenciar o direito. Eu queria trabalhar no fórum, eu queria trabalhar no MP, eu queria trabalhar na delegacia, eu queria saber como era o mundo do direito. E eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer metade. Eu queria me dedicar àquilo 100%. E eu não tinha mais tempo. Que horas que eu ia fazer estágio? Tanto no fórum quanto, de repente, algum outro órgão do judiciário, os estágios, eles eram na parte da tarde. Sim. E não dava pra eu trabalhar... Tá bombando. Não dá pra eu trabalhar só de manhã. Então, assim, eu não tinha mais tempo. E aí, eu tive que fazer a decisão difícil, que eu tinha uma empresa, eu tinha uma estrutura, eu tinha uma clientela, eu tinha negócio, eu tinha apartamento, eu tinha carro, eu tinha coisas. E eu tive que ficar recebendo, sei lá, acho que era R$400 o estágio. Aí, eu ganhava X... E passei a ganhar R$400. Para começar a carreira como advogada. Então assim, eu fiz essa decisão muito difícil na época. Foi uma decisão, claro, pensada, mas não deixa de ser uma decisão difícil. E eu tive que vender meu carro.
eu passei a voltar a fazer as refeições na casa da minha mãe. Então, assim, eu passei o final da faculdade, não tinha carro, ia pra faculdade de bicicleta. Mas é o verdadeiro dar um passo para trás para dar 10 para frente. Então, hoje eu me vejo, assim, uma advogada que é bem conceituada, uma advogada que eu me considero uma advogada de sucesso, mas eu tive que fazer uma escolha lá atrás de voltar vários passos. Imagina, uma pessoa que tem um apartamento, tem carro, tem isso, tem um negócio, ela começou a virar estagiária e ganhar Do 400 zero. reais. Do zero. Então, assim, eu abdiquei daquilo. Até tem um momento bem marcante, assim, dessa fase, que eu ia pra faculdade, era tudo meio perto, assim, morava, trabalhava, estágio, fórum, era tudo perto de casa. E aí eu fui pra faculdade de bicicleta. E aí eu tinha comprado um livro, que eu sempre queria aquele livro de penal e tal. O livro era bem caro, assim, sei lá, 200 e pouco. Mas era bem caro, porque uma pessoa que ganhava 400, né? E aí tá, deu... Só que na época eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, que eu não coloquei na mochila, eu coloquei numa sacola. E daí eu coloquei a sacola pendurada no guidão. E aí, no meio do caminho, a sacola rasgou e o livro caiu no chão. E caiu na lama. Ai, e aí manchou o livro. recuperar. Daí eu... Sabe aquele momento que tu pensa, o que eu tô fazendo? Por que eu tô passando por isso? Caraca, o livro que eu acabei de comprar agora todo cheio de lama, cara. Foi muito... Aquele momento eu falei, por que eu tô fazendo isso? Eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Só que em alguns momentos da vida a gente precisa, de fato, às vezes não ter nada pra conquistar muitas outras coisas. E eu agradeço esse dia, ainda tem o livro, ele ainda tá sujo de lama. Mas é isso aí. Depois Agora, deu tudo certo. Conta esse sucesso na área dos estudos, que você passou na OAB, na 9ª fase do curso, concluiu o curso em 4 anos e meio, e na formatura da faculdade você já era chamada de doutora Juliana. É verdade. Eu, no final da faculdade, eu tinha um relacionamento e esse relacionamento não andou muito bem. Eu, enfim, né, fui traída, como às vezes acontece. E aquilo foi um gás pra mim que eu queria mudar de vida. E aí eu comecei a estudar de manhã à noite, porque daí eu só fazia estágio na parte da tarde. E aí eu falei, cara, então eu quero fazer isso, quero virar advogada, quero começar a virar a página. E aí eu comecei a estudar igual uma maluca, estudava de manhã e à noite, adiantei as matérias, de 5 anos eu fiz em 4 anos e meio. E aí naquela mesma, porque assim, eu não consigo também fazer uma coisa só, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu fiz o meu TCC na 9ª fase, estudei para a prova da OAB, passei na prova da OAB, fiz a colação de grau antes da turma, a turma ainda estava estudando, fiz a minha colação de grau em gabinete, para eu poder pegar a carteira da ordem. E eu fui eleita pela minha turma como oradora da turma. Eu era parte da comissão e fui oradora da turma. Só que, na formatura oficial, a universidade não queria deixar eu colar grau novamente, porque eu já tinha colado grau. Só que daí eu já era advogada, Já era entrei doutora. com mandado de segurança. Sério? A universidade. E falei, cara, é a minha turma, eu já me formei, mas teve que fazer isso? sim, tive que entrar com mandado de segurança para que o judiciário obrigasse a faculdade a me deixar participar da cerimônia. E aí eu participei da cerimônia, fui oradora e eu era a única que estava com a carteirinha. Doutora Juliana sendo doutora Juliana. Desde acho que a minha primeira ação, acho que foi esse mandado de segurança. Você se formou e logo na sequência já se tornou advogada associada na Medeiros Men Advogados, em Floripa. Conta um pouquinho dessa fase. Eu recebi uma oportunidade de trabalhar nesse escritório. É um escritório famoso lá em Floripa? É um escritório que atende muitas empresas de consignado. Foi nesse escritório que eu conheci esse mundo do direito bancário. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar nesse escritório. Eu estava estagiando no outro escritório de advocacia, ganhando... aí, 600 reais, 400, nem lembro. E recebi uma proposta para trabalhar nesse escritório que era 0 salário. Não tinha salário. Só para eu estar lá. Você já está aqui, então agradeça. Era mais ou menos isso. E aí eu ganhava só comissões em cima do que eu fazia. Eu não tinha salário, não tinha vale, não tinha nada.
Então eu tinha que ralar ali, fazer acordo. E ganhar fazer os processos. coisas. E ganhar, obviamente, os processos, que senão a gente não recebe. recebia. Então lá foi o primeiro escritório que eu trabalhei, assim, como advogada, que eu adquiri experiência, que eu aprendi muitas coisas, tanto na parte de relacionamento interpessoal, na parte de gestão, quanto na parte que hoje é o meu maior número de clientes do escritório, que é a parte bancária. Eu atendo correspondentes bancários desde essa época. E eu tive uma boa escola aí lá em Florianópolis. Então, 2 anos depois que você fundou o seu primeiro escritório de advocacia lá em Floripa? Porque assim, eu comecei a trabalhar no escritório e eu achei um nicho ali, eu achei um problema que eles tinham, um dos clientes deles tinham. E eu acabei desenvolvendo uma ação que retornou milhões, assim, para essa empresa. E chegou um momento que eu já tô aqui, tem muito, eu consegui dar muito resultado, então eu quero virar sócia. Já, sempre, com uma ambição aí na veia. E aí eles falaram, não, aqui não tem essa possibilidade. Eu falei, tá, mas eu quero meu nome na porta. Eu não quero ser só uma advogada associada, porque eu já sempre vinha nessa pegada de eu querer ser a provedora e tudo mais. E naquele momento eles não me deram essa oportunidade e aí eu saí do escritório e abri o meu escritório com o meu amigo sócio, doutor Álvaro Sanguinetti. Como foi pra você que iniciou em uma carreira totalmente diferente, teve que dar uma reviravolta na vida e ver as coisas caminhando e crescendo tão rapidamente? Você imaginava essa ascensão tão rápida? Não, eu não imaginava, mas ela é resultado de muito trabalho. Enquanto algumas pessoas entregam 10, eu entrego 100. Por isso que eu tenho as minhas conquistas, elas estão aí para todo mundo ver. Porque eu não sou uma pessoa média. Eu sempre entrego muito mais do que me pedem. Então, é um reflexo. Não tem como não dar certo. Até eu faço acontecer, eu faço dar certo. Então, assim, a maioria das pessoas quer chegar 9 horas no escritório, sair 6 horas, ficar ali 1h30 de almoço, entregam 5 ações e tudo mais. E eu entregava 100, 200. Então, é resultado. A minha vida hoje, a minha vida profissional hoje é resultado de muito trabalho. Claro que chegou um momento na minha vida que eu até me perdi. Eu trabalhava demais e esqueci de mim. Esqueci da minha saúde, esqueci da minha família. Teve um momento que eu era workaholic, eu trabalhava igual uma maluca, 20 horas por dia. Dormia, fingia pro meu marido que eu tava dormindo. Já aconteceu isso em casa. Meu marido acorda às 5 e pouco, né? Pra trabalhar. E eu ainda estava trabalhando. Eu passei a noite toda trabalhando. E quando ele acordava, quando o despertador dele acordava, eu deitava no sofá assim, fingia que eu estava dormindo, para ele achar que eu dormi cedo. Mas, na verdade, eu nem tinha dormido. Então, assim, por muito tempo eu fiquei nessa loucura. Até o momento que eu falei, cara, eu preciso ter estratégia para não ficar dessa forma. E foi então onde eu comecei a rever a minha forma de trabalho, para usar a estratégia, usar a gestão no meu trabalho, nos meus escritórios, para que eu pudesse ter essa vida equilibrada. Uma qualidade de vida. E qualidade de vida, porque eu não vivia, eu só trabalhava igual uma louca. Agora, mudando um pouquinho de assunto, em 2020, você fundou a Bela Chácara, que inclusive eu estou doida para conhecer. Que é uma pousada localizada lá na Serra Catarinense. Conta um pouquinho como que surgiu essa ideia do empreendedorismo. Foi a pandemia. A pandemia, todo mundo ficou um pouco desesperado. Eu acredito que a grande maioria de que o que a gente vai fazer, como que vão funcionar as coisas. E nesse momento da pandemia, eu vi que eu tinha só uma fonte de renda, que era o escritório. Era o escritório. E apesar que eu tinha 2 escritórios, mas era a advocacia. E a gente já tinha esse sítio lá em Águas Mornas, só que era um sítio que a gente utilizava para nossa família, para ir passear e tudo mais. E eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, já viajei, sei lá, acho que 15, 16 países. Então, eu sempre gostei de pousada, de hotel, essas coisas sempre me encantaram muito. E aí, um belo dia, eu liguei para os meus pais, que eles são meus sócios na pousada. Falei para eles,
vamos fazer uma pousada, vamos ajeitar o nosso sítio pra gente fazer uma pousada pra locação. Aí eles, como assim? Tu tá doida e tal, não sei o que. Daí eu falei, não, vamos organizar e tudo mais. E só que eles acharam que eu só ia fazer uma reforminha. E aí acabou que eu fiz algo muito maior do que eles imaginaram. E aí, quando a obra foi acontecendo, eles, meu Deus, daqui a pouco chegava uma piscina. Daqui a pouco chegava um negócio. E eles, meu Deus, minha filha, como é que a gente vai dar conta disso? Coloquei grama em tudo, planta, comprei planta já, árvore, não sei o quê. Enfim, aí acabamos, naquele ano de 2020, 2019 para 2020, da pandemia ali, a gente fez a obra, inauguramos no final do ano com o batizado da Belinha. Foi na inauguração do sítio, foi o batizado da Belinha. E hoje tá bombando, amiga. Hoje tá bombando, Tô doida pra lá Deus. conhecer. Você já me convidou várias vezes. A gente tem que ir no inverno. No verão é bom também, tem o rio, tem a piscina, tudo. Mas no inverninho, aquele friozinho nosso é uma vinhozinho. delícia. É uma delícia. Amiga, nascida e criada no Sul, tocando seus negócios lá na região, eu queria entender o que te fez vir para o Rio de Janeiro. Foi essa a minha primeira experiência como advogada nessa empresa. Nesse escritório, eles tinham um cliente que tinham filiais em todos os lugares, quase todos os lugares do Brasil. E eu, nesse momento, como eu não era advogada fixa, não tinha um fixo, eu comecei a fazer a parte comercial do escritório, então eu viajava muito. E aí, uma dessas viagens para essa empresa, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu conheci algumas pessoas aqui e tudo mais, então eu comecei a vir para o Rio profissionalmente. Já vinha para o Rio há muitos anos, que eu já amava essa cidade, já gostava, já passava férias aqui. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, de fato, trabalhar desde aí de 2016, por aí, 2015, 2016. E me conta agora o início desse sucesso, que é o Escritório de Milhões, da doutora Juliana Budke, aqui na Barra da Tijuca. Bom, o escritório, ele surgiu, depois que eu fiz essa virada de chave de sair do escritório e abrir o meu escritório, eu já tinha alguns relacionamentos aqui no Rio. E tinha alguns amigos que eu já tinha feito, e nessa minha saída eu fiquei com um cliente do escritório. E comecei a trabalhar para esse cliente, eu trabalhava de lá, vinha a cada 15 dias aqui, trabalhar na empresa e tudo mais. E na época que eu saí do outro escritório, eu não tinha nem computador, não tinha nem notebook. Eu saí assim com a cara e com a coragem, falei, vou fazer acontecer. Peguei um cartão de crédito da minha mãe, fui lá, comprei um notebook parcelado. Falei, vou começar. Mas fui sincera com o cliente falando, olha, eu não tenho escritório, eu sou o escritório. Ele falou, não, tudo bem, eu confio no teu trabalho, já estava me acompanhando, ele já era um cliente da carteira, já me acompanhava, mas acreditou no meu potencial, acreditou em mim, e aí de eu fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 100, e é isso. E começou dessa forma. E já era um sonho teu, amiga, ter um escritório aqui no Rio de Janeiro? Não, se tornou. Se tornou. Eu comecei a ter uma carteira tão grande que ficou um pouco inviável eu ficar nessa ponte aérea. Eu fiquei muitos anos nessa ponte aérea. 15 dias no sul, 15 dias aqui, 15 dias no sul. Só que assim, às vezes quando eu ia embora, já aconteceu algumas vezes, eu ia embora na sexta-feira. Aí, depois do meio-dia. Aí algum cliente foi preso 6 da tarde de sexta-feira. Eu tinha que voltar no domingo para audiência de custódia. Então, assim, aqui começaram a acontecer muitas coisas que dependiam de mim e eu ainda não tinha um escritório estruturado aqui para deixar a equipe enquanto eu pudesse voltar para o sul. E aí o negócio foi crescendo e eu tive que abrir uma estrutura aqui. O meu primeiro escritório tinha até uma sócia na época, que era local e tudo mais. Que era no centro da cidade. E aí veio toda essa questão da pandemia, o centro começou a ficar muito vazio, ficou muito perigoso. Sim. A gente acabou fazendo o rompimento dessa sociedade. E como eu moro aqui na Barra, eu decidi abrir aqui na Barra mesmo, perto de casa, com essa comodidade que a gente tem, com a segurança, embora a gente não é seguro 100%, mas tem uma certa segurança a mais trabalhar perto de casa, trabalhar aqui na Barra, e aí então surgiu o meu escritório de milhões. E hoje você está atendendo o Rio de Janeiro e outras regiões do país? Eu atendo todas as regiões do país, eu tenho escritório sul e sudeste,
Mas a minha visão a longo prazo é ter uma sede própria em todas as regiões do país. Mas hoje eu trabalho em todos os tribunais do país. Eu tenho clientes em todos os locais do país. E o seu escritório já foi premiado pela ANSEC. Em 2 ocasiões. O que você acha? Explica um pouquinho desse sucesso e o reconhecimento que você vem recebendo tão rápido. O escritório já foi premiado 2 vezes por referência na assessoria jurídica. Então, assim, a gente faz um trabalho muito minucioso, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita ética com empresas. E algumas matérias, a parte do nosso marketing também é bem ativo nas redes e tudo mais. E outras empresas acabam indicando a gente, indicando o nosso trabalho, até que essa organização nos procurou, que a gente foi referendado, né, indicado, por fazer esse trabalho, ter esse reflexo, ter esse reconhecimento dos próprios clientes, é onde a gente ganhou aí por 2 vezes prêmio de melhor escritório do país em assessoria jurídica. E agora falando um pouquinho do Advogando com Gestão. Você inspira muita gente, você sabe disso, com os cursos que você dá e com tudo mais. Principalmente no meio da advocacia. Você pode resumir em algumas palavras, contar pra gente qual que é o segredo do sucesso dos seus escritórios em relação à parte de gestão? O segredo é fazer o que precisa ser feito. Eu não adio os problemas, eu sento e resolvo os problemas. Então, eu desenvolvi os métodos, né, os pilares aí do Advogando com Gestão, com a minha própria experiência. Quando eu vi que eu estava trabalhando demais, eu comecei a perceber que eu não estava usando a inteligência, não estava usando a estratégia, não estava fazendo a gestão efetivamente do meu escritório, por isso que eu trabalhava demais. Hoje não quer dizer que eu não trabalho, óbvio, eu trabalho bastante, mas eu tenho momentos para viver a minha vida, para viajar, para cuidar da minha família, para pegar minha filha no colégio, para cuidar da minha saúde, porque agora eu uso a inteligência. Pensa eu mais, uso isso, eu usei Tem um essas ditado estratégias. que fala quando a pessoa trabalha demais, ela acaba não pensando. Então ela é meio que um burro de carga. Né? E quando a gente trabalha demais, a gente não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, a parte estratégica, quando eu entendi que o gestor, que o dono do escritório, ele precisava sair do operacional e ir para a estratégica, foi onde virou a chave e eu usei todas essas minhas experiências para fazer o curso, desenvolver o Advogando com Gestão. Falando então em gestão, além de toda a sua agenda lotada, você também dedica parte do seu tempo como coordenadora de gestão na DVA, na OAB do Rio. Conta um pouquinho pra gente aí como que surgiu esse convite. O convite surgiu acho que era uma quinta-feira super despretensiosa. Eu fui fazer uma palestra, fui convidada pela doutora Kelly, fazer uma palestra sobre gestão de escritórios lá na OAB de Itaboraí. E nesse dia aconteceu várias situações, choveu muito e a gente pensou, cara, não vai ninguém, tem muita chuva, deu até meio enchente, alguma coisa assim, foi bem conturbado. E de repente as pessoas começaram a aparecer. E um dos grandes diretores, quase o número 1 lá da OAB, ele estava na palestra. E ele tem essa veia da gestão, essa veia da administração. E ele ficou super encantado com a minha palestra, com o jeito que eu ensino gestão. E depois da palestra da OAB de Itaboraí, ele me fez um convite para que eu trabalhasse, assumisse uma pasta na OAB da DVA sobre gestão, para trabalhar, fazer um movimento onde outros advogados também sejam alcançados pela gestão. Porque, assim, a gente não sai da faculdade sabendo absolutamente nada de gestão. Então, assim, eu, sendo empreendedora desde os 18, eu demorei quase 10 anos para entender fazer a gestão do meu escritório ou dos meus negócios, porque eu tenho outros negócios. Então, assim, quando tu já começa a entender isso logo após a faculdade, ou então nos primeiros anos da advocacia, vai fazer com que você lucre mais, com que você alcance mais coisas mais rápido. Então, a minha ideia, a minha proposta aí para a DVA, no âmbito da gestão, é profissionalizar outros advogados ou que eles tenham acesso a essas ferramentas de gestão que eu desenvolvi ou que tem no mercado, para que eles possam melhorar, assim, os seus lucros e alcançar outros voos aí no escritório deles. Você me contou que durante a sua carreira jurídica,
você já movimentou mais de 300 milhões de contratos de clientes. Muito mais. Qual que é o peso dessa responsabilidade? Por que você acha que não é todo advogado que está preparado para gerir uma estrutura dessa? O peso são os brancos, né? Os brancos, as falhas aqui, ó. A queda de cabelo. Nossos cabelos brancos. De fato, é uma responsabilidade muito grande cuidar de uma carteira tão grande dessas, porque não é um processo de R$10 ou R$1.000, são processos, de fato, de milhões. Então, há uma responsabilidade, tanto técnica quanto profissional, de equipe, do estrutura tecnológica, para que a gente possa alcançar e dar um resultado para esses clientes. Para mim é um pouco mais natural, porque eu sempre trabalhei com esse perfil de cliente que tem produções de milhões. Hoje a maioria dos nossos clientes faturam 10 milhões, 20 por mês de produção. Então, assim, é um pouco mais familiar eu pegar um negócio desses de milhões. Até por isso que eu tenho esse apelido, né? Advogada dos milhões, escritórios de milhões. Coloquei até um quadro lá do milhão. E é o que identifica também as pessoas que compram o meu curso, elas acabam ganhando, né, um quadro ali de milhões para identificar exatamente isso. Então, para mim é um pouco mais natural, mas essa responsabilidade, ela é bem... Não é para qualquer um, né? É uma responsabilidade e tanto, né? Na sua sincera opinião, hoje o advogado sai da faculdade pronto para o mercado de trabalho? Óbvio que não. Não, zero. Zero. Eu acho Ele que tem em todas as profissões, amiga. Porque eu também fiz jornalismo. Quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus do céu. O que eu faço? Aonde eu começo? O que eu faço primeiro? Aí me colocaram para estagiar num jornalzinho lá, para pegar enchente, subir morro, buraco na rua. Você sai de lá sem saber, parece até que tu não estudou, porque a prática é muito diferente do que você estuda. Totalmente diferente. E a advocacia, assim como o jornalismo, são várias áreas, várias opções. Muitas, né? Então, assim... uma orientação, uma dica que eu dou para os advogados que estão aí assistindo é nichar. De fato, tu pegar uma área que tu tenha mais familiaridade, que tu tenha gostado de fazer na faculdade. Nem todas as matérias a gente gosta. Mas, de fato, nichar para que você possa ser referência nessa área, para que você possa ter um bom relacionamento com pessoas dessa área e vai fazer com que você consiga ser especialista naquilo, expert naquilo. Então, não adianta querer fazer tudo. É claro que no início da faculdade, não, no início da carreira, a gente acaba pegando vários processinhos, família, e são os nossos primeiros clientes. Até para praticar, né? Mas quando você pensa em alcançar outros níveis, você já tem que ter um nicho, ou você já tem que pensar em algo para profissionalizar, para que você seja a pessoa referência naquilo. Conta agora para o seu telespectador agora que está assistindo, que é advogado, que gostaria de fazer parte do Advogando com Gestão. Quais são os métodos que você usa no curso? Conta um pouquinho desse projeto. Bom, o Advogando com Gestão ele foi desenvolvido em cima de 6 pilares. Gestão estratégica, planejamento estratégico, clientes, produtividade, processos, marketing e finanças. E com base nisso, a gente consegue ter uma gestão 360 do seu escritório. Para você que é advogado e que tem interesse em se profissionalizar na área da gestão ou ser um advogado gestor, ou então fazer uma gestão eficiente do seu escritório, pode me procurar nas redes @advogandocom.gestão ou então a minha rede privada, que é a profissional, que é a @doutora Juliana Souza Budke, que lá você vai conseguir ter acesso aos nossos materiais, aos links, mentorias, palestras e tudo que envolve aí a gestão de escritórios. Ô, Ju, estamos chegando ao fim, mas antes eu quero saber de você como foi essa experiência de vivenciar esse 1 ano dessa parceria linda que tivemos com o nosso podcast. Bom, eu realizei um sonho lá de criança, de ser apresentadora. E foi uma experiência incrível. Apesar de gostar bastante de debates, de falar e tudo mais nos tribunais, quando a gente coloca, que a produção fala, câmera ligada, 1, 2, 3, gravando, é diferente. De fato, foi uma escola para mim. Eu aprendi muito, tanto com você, que é uma brilhante jornalista, mas foi algo que foi bem desafiador no começo, eu travava, quando colocava gravando, eu falei, meu Deus, já esqueci o texto. Então, foi algo bem
importante desenvolver essa habilidade, tanto da fala, quanto de perguntas, ou também essa habilidade que vocês têm... pensamento rápido e tá gravando e a gente não era aquilo, mas a gente coloca outra fala, faz outra pergunta. Então foi bem importante eu desenvolver essa habilidade e participar do Elas Falam Tudo é também algo que eu gostaria de colocar para o mundo, né? Tanto a minha opinião, quanto escutar pessoas, conhecer pessoas. Eu fiz alguns contatos aqui, network, fiz algumas amizades. Então, certamente foi uma experiência muito positiva. E a Ju tá saindo e eu repito, como falei no início, que o meu podcast está de portas abertas para quando você quiser voltar. Ai, amiga. Obrigada. E quero te presentear com 2 rodízios para levar. Patrocinador! O Maridão no Barra Grill, melhor churrascaria do Rio de Janeiro. Com certeza. Sou fã de carteirinha. A gente tá lá sempre, né? Obrigada. Enfim, amiga, foi muito bom enquanto durou. Mas chegou a hora de você se despedir. Queria que antes você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Vamos lá. Vou tentar não chorar. Cada episódio... Cada troca que a gente teve, cada preparo, porque a gente também estuda o convidado, estuda a vida dele. Todo esse preparo que eu tive desse 1 ano foi bem importante na minha vida. O contato com vocês, a troca com vocês, de saber o que vocês querem. A gente lançava algumas perguntas lá, de saber o que vocês estão achando da gente, os programas que a gente fez, os nossos programas. Para de chorar. Sempre me marcaram, foi algo muito positivo. E com certeza, mesmo eu não estando à frente, junto com Elaine Azevedo, do Elas Falam Tudo, mas sempre vai ter a minha marca, sempre vai ter o meu coração. E eu sempre vou estar aqui para vocês e para você também. Tá? É um até logo, não é uma despedida eterna. Nós continuamos amigas, continuamos parceiras. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, trazendo informação para vocês, trazendo curiosidades para vocês. E nos vemos em alguns outros momentos, nos eventos do Elas Falam Tudo. Sempre estarei presente, tá bom? Um beijo a todos. Muito obrigada pelo carinho que vocês sempre tiveram com Elas Falam Tudo e principalmente comigo. Obrigada. Eu choro, Ju, porque te amo. Você é minha amigona, muito amiga. Obrigada, amiga, por esse carinho de estar comigo aqui nesse 1 ano. E que nossas vidas tenham sucesso nas áreas que a gente sempre sonhou e que a gente vai conquistar. Com certeza. Obrigada por tudo, tá? Obrigada também, tá? Te amo. Um beijo. Amo. Galera, tô emocionada, mas lembrando que na próxima quinta-feira teremos um novo episódio. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.